tá? Que aí quem não puder entrar depois... Olha uma foto minha aqui, ó. Estão vendo? Quando eu era criança. E tem uma criança andando aqui atrás, tá? Não liguem não. Então vamos lá. Que criança? Essa aqui, ó. Ai. Então tá bom, deixa eu fazer agora, Bernardo. Vai brincar pra lá. Então, gente, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então vamos lá. Vamos começar aqui a dar uma compartilhada na tela. Vocês estão conseguindo me enxergar aí? Me ouvir? Bem? Sim. Então, ó, o que a gente vai fazer hoje é a questão da função quadrática. Bem tranquilo, a matéria vocês já estudaram, que vem da equação do segundo grau. Então, o que a gente denomina função polinomial do segundo grau? Uma função quadrática. Toda função de f no qual o domínio é um conjunto dos reais, o contradomínio é um conjunto dos reais também. Definida por y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais. Então os coeficientes que acompanham as letras são números reais. E característica para ela ser uma função do segundo grau, o a precisa ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, ela deixa de ser uma função do segundo grau. Então até aí bem tranquilo. O primeiro exemplo que a gente tem aí é o seguinte: y é igual, deixa eu ver se eu já comecei a gravar. Já. Y é igual a 2x ao quadrado mais 16 mais 30. Então, o a nesse caso é o valor que acompanha o x, vocês já estudaram isso, é o 2. O b, x ao quadrado, desculpa. O b é o valor que acompanha o x e o c é o que a gente chama de variável independente, isso é igual a 30. Então, nesse caso aqui, ó, o a é 2, o b é 16 e o c é igual a 30. Aqui, o a é igual a 1, o b é igual a 0 e o c é igual a menos 16. O que eu quero que vocês se atentem hoje é a questão do gráfico da função quadrática. Vocês já estudaram alguma coisa relacionada a isso? Na função do segundo grau, bom. Então, ó, a gente sabe que o gráfico de uma função do segundo grau ela é uma parábola. Então, é uma parábola côncava para cima ou uma parábola côncava para baixo. Ô, professor, essa aula aqui vai ficar gravada? Tô gravando ela já. Então, ó. Esse aplicativo aqui não é bom não, hein? Pelo amor de Deus. É ruim? Pô, bota ruim nisso. Meu Deus, cara. Bosta, hein? Mas e o áudio? Tá ruim? Não, o áudio tá de boa. O áudio, Não, o áudio compartilhamento tá da tela, vocês só o conseguem... aplicativo que é difícil de entrar, cara. Eu prefiro muito mais o Meet. É por causa daquelas bobeiras que o pessoal tava fazendo, né? Ah, verdade, também tem isso. Entendeu? É por isso que o pessoal usou o Meet, esse daqui, porque consegue rastrear pelo nome, entendeu? E você tem que estar logado no Ava para poder usar o aplicativo. Eles pagaram para ter esse aplicativo aí. Eu acho, né? Eu entendi errado. Porque tem uma senha pra gente entrar, mas enfim. A parábola, então, a gente sabe que ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Então, se eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, a concavidade dessa parábola ela é determinada pelo valor de a. Então, ó, ela é determinada pelo valor de a. Ou seja, como a é diferente de zero, então um número ali é positivo, ele é negativo, ele é igual a zero. Mas o a, na nossa condição aqui, ele precisa ser diferente de zero, porque senão ele deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, a gente tem duas hipóteses, ou a maior que zero ou a menor que zero. Se o a for maior que zero, o que a gente tem aqui? A nossa parábola ela é côncava para cima, tá vendo? E se o a for menor que zero, a nossa parábola ela é côncava para baixo. Tá vendo onde eu estou passando o mouse aqui? Então, ó, temos o primeiro ponto que a gente precisa saber, então vocês têm que decorar, são 4 pontos distintos. Concavidade, os zeros e só, né? E o vértice. São 3. São os 3 pontos chaves que eu quero quando vocês forem fazer a nossa AI aí. Vocês identifiquem esses 3 pontos chaves. A concavidade da parábola, os zeros da função e o vértice. Então, ó, nesse caso aqui,
a parábola y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Ela é côncava para cima. Por quê? O A é positivo. Então, côncava para cima, ela é assim. Então, vocês já vão se acostumando para a aula de semana que vem. Ó, se ela é côncava para cima, ela tem um ponto mínimo, tá vendo? Ela vai lá no mínimo, o vértice dela é o ponto mínimo, e sobe. E a parábola y igual a menos x ao quadrado mais 4x é côncava para baixo. Então, ó, se ela é côncava para baixo, ela tem um ponto de máximo. A gente chama esse ponto aqui ponto máximo, o vértice da minha parábola. Então, primeiro passo, concavidade. Sabendo concavidade, a gente precisa passar agora para os zeros da função quadrática. Então, denominando zeros da função quadrática, os valores de x que anulam essa função. O que é anular a função? É fazer com que ela seja igual a zero. Então, para isso, a gente pega aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Eu fui fazendo com exemplos para ficar mais fácil. Então, dada a função y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, os zeros da função são determinados pela resolução dessa equação de segundo grau aqui. Então, eu vou pegar a minha função, a lei de formação dela aqui, e vou colocá-la igual a zero. Resolvi o discriminante, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a ABC, que é igual a 1. Então, x é igual a menos b, menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. x1, 5 mais 1, 6. 6 por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 por 2, dá 2. Então, tá aqui, ó. Resolvi os zeros da minha função. Então, ó, essa função aqui, eu já vi que ela é côncava para cima, e os zeros dela são quem? 2 e 3. Tá certo? Nesse caso aqui, ó. Alguém fecha o microfone aí que tá ruim, hein? Ó, y é igual a menos x ao quadrado sobre 2 mais 2x. Os zeros são dados por... O compartilhamento de tela tá saindo toda hora. Tá? Pelo menos pra mim. Não tá com o microfone aberto aí, tá meio ruim, né? E agora, tá direto aí? Tem alguém com o microfone ligado, professor. Será que eu consigo? É Peraí, verdade, é isso mesmo. Tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu ver se eu consigo fechar o microfone de todos. Será que eu... Eu acho que é o meu microfone que tá com problema. Professor, você me fecha o Agora você se mutou. É, você se mutou, ué. Oi. Acho que agora o meu microfone tá com problema. Tá dando problema. Resolve o problema, aparece mais 2. Não, é horrível esse aplicativo, mas enfim, vamos continuar, né? Vamos compartilhar a tela inteira aqui. E agora, tá aparecendo compartilhamento de tela? Tá. Então, ó, dada essa função aqui, menos x ao quadrado sobre 2, mais 2x, os zeros são dados por. Então, eu vou pegar essa função aqui, vou igualá-la a zero. Então, o meu a aqui é menos meio. Coloquei uma fração aqui que vocês têm meio de fração. O b é 2 e o c é 0. Então, vai ficar b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos meio, vezes o c é 0. Essa parte aqui zerou, que é vezes 0. 2 ao quadrado deu 4. Então, temos que o x é menos b, mais ou menos raiz de 4 sobre 2a. Tá aqui, ó. Então, ó, x1 é 0. Eu vou deixar essas contas para vocês. Então, no caso, sempre tem 2 zeros? Hã? Menos quando o delta é 0? Não, o c deu 0, né? Só o c. Aqui o delta deu 4. Não. Então, sempre numa função quadrática. Não, aí eu vou 2 zeros. mostrar o caso, por exemplo, quando o c for 0, o discriminante for 0, ela toca em um ponto só e volta. E quando o discriminante for menor que 0, ela nem toca no gráfico, ela fica só para cima. Eu vou mostrar aqui. Vou chegar lá. Então aqui, ó, vou deixar essas continhas para vocês destrincharem elas. Os zeros da minha função são quem? 0 e 4. E a minha parábola ela tem a concavidade para baixo. Então, duas características que me ajudam a destrinchar o gráfico dessa função aí. Bom,
O terceiro caso, que é agora que você está perguntando, é o seguinte. X ao quadrado menos 6x mais 9. Quando eu igualo a zero, a gente já sabe que este gráfico aqui tem a concavidade para cima. Quando eu faço o discriminante, eu vou ter, ó, menos 6 ao quadrado menos 4 vezes ABC. Então, 36 menos 36 deu zero. Então, o discriminante deu zero. Logo, eu tenho o quê? X é igual... Pera aí, filho. Menos B, menos 6, mais ou menos raiz de 0 sobre 2, que dá 3. Então, a função só tem um zero, que é o 3. Uma raiz que a gente chama, que é o 3. E esboçando o gráfico, está conseguindo ver aí? Quem foi o Caio, né? Parece. A concavidade é para cima e toca só no 3, tá vendo? Ó, ela vai para cima e toca só no ponto 3, que é o zero da minha função. Pode acontecer para baixo também. Ô, professor, na prova que eu tô fazendo aqui, o meu zero da função meu deu 1 mais raiz de 5 sobre 2. Como que você coloca isso no gráfico? Aproxima. Coloquei de propósito mesmo. O raiz de 5, só pra você ter uma noção, ó. Raiz de 5 é maior do que raiz de 4, então é 2, alguma coisa. Não, eu fiz na calculadora que deu 0,6 alguma coisa. Então, você vai colocar perto ali. Aí você vai escrever mesmo no gráfico, que é a posição que você vai escrever 1 mais raiz de 5 sobre 2. Entendeu? É um número isso. Ele é feio? É feio, mas é um número. Olha que bom você ver. Deixa eu botar a câmera aqui. Entendeu? Sim. E ó, o outro caso que a gente tem aqui é uma parábola côncava para baixo. Qual? O A aqui é menos 5. Quando eu calculei o discriminante, ó, B ao quadrado menos 4 vezes ABC deu menos 71. Então, como o discriminante é negativo, a equação não possui raiz. E como o A é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, acontece isso aqui, ó, ela não encosta no eixo. E ela pode acontecer o que também? De ela não encostar o eixo e ser côncava para cima. Também acontece isso. Então, ó, pelo que vimos nos exemplos, podemos verificar que se o discriminante for maior que zero, a parábola intercepta o eixo x das abscissas em dois pontos distintos. Se o delta for igual a zero, a parábola intercepta o eixo x das abscissas em um só ponto, que é o que aconteceu aqui. E se o de delta for menor que zero, a parábola não intercepta o eixo das abscissas, que é o que aconteceu aqui. Essa tabela aqui vai ajudar muito vocês, para vocês estudarem aí, para vocês usarem de cola nas provas. Então, ó, para esboçar o gráfico de uma função de segundo grau, temos o seguinte resumo aqui, ó. Discriminante maior que zero, ó. Não, A maior que zero. Todos os casos em que a parábola é côncava para cima. Então, discriminante maior que zero, ela fica assim. Discriminante igual a zero, ela toca num ponto só. Discriminante menor que zero, ela não toca o gráfico. E quando o A for menor que zero, você tem aqui esse caso, quando o discriminante é igual a zero e quando o discriminante for menor que zero. Então você tem os 6 casos aqui resumidos. Então você já tem duas coisas para te ajudar a construir o gráfico da função, que é concavidade e os zeros da função. Agora a gente vai para o terceiro e último ponto importante, que é o que a gente chama de vértice dessa função. O vértice, ó. Se eu olhar o gráfico dessa função aqui, ó, observe o gráfico da função y. Eu estou colocando y, mas tem um livro que vai ter a f de x, ou não tem problema não. Tanto y quanto f de x está correto aí a nomenclatura. Menos x ao quadrado mais 4x. Quando eu faço o gráfico da minha função, o vértice da minha função é o ponto x igual a 2 e y igual a 4, que é o ponto onde ela muda de comportamento. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, é uma parábola côncava para baixo. Nesse caso aqui, os zeros da minha função são 0 e 4. O que é mudar de comportamento? Aqui, ó, olha o meu mouse aqui, ela está subindo. Quando chega no vértice, ela começa a descer. Então, ela, onde ela muda de comportamento, é chamado de vértice. Quando ela é côncava para cima, ela está descendo e é onde ela começa a subir. Então, é onde ela muda de comportamento. Bom, aqui tem uma dedução da fórmula do vértice. Se vocês olharem aqui, o x do vértice é o ponto médio das raízes da minha equação. É o ponto do meio. Ó. Aqui não está indo de 0 a 4. O x desse vértice aqui, então, está no meio. Está no 2.
certo? Então é a média aritmética dos dois. Então se eu pegar aqui, ó, 0 mais 4 dividido por 2 dá o 2, dá o x do vértice. Então, ó, para obtermos a fórmula geral, a gente sabe que a soma de duas raízes... Então eu sei que o x do meu vértice, vocês estão vendo me vendo? Não, né? Só a tela, né? Eu só tô vendo a tela. Agora vocês estão me vendo? Agora só tô te vendo. Tá. Então assim, quando eu tenho o gráfico da minha função, eu tenho um pedaço ali, que tem uma raiz, aqui eu tenho outra raiz. O x do vértice está exatamente a média aritmética das duas raízes. É isso que eu queria pontuar com vocês aí. Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui. Aplicativo Mequetrefe. Então, ó, quando eu somo, a gente sabe que quando a gente soma as duas raízes, que a regra lá da equação de segundo grau, x1 mais x2, é menos b sobre a. Lembra disso? Menos b sobre a. E o x do vértice é nada mais nada menos que a média aritmética disso aqui, ó. Logo, podemos definir a abscissa do vértice, o x do vértice. Ai, meu Deus. Gente, acidente de percurso. Vocês escutaram o que acabou de acontecer? Meu filho fez cocô. Espera um minuto. Qual o nome dessa matéria, alguém sabe? Sei lá, sei não. Equação quadrática, eu acho. Quadrático. Valeu. Pessoal, Desenho geométrico. meu filho tava no banheiro. Já viu, né? Então vamos lá. A Flávia tá me mandando mensagem aqui que ela quer entrar. Vou mandar o link para ela. Então, pessoal, vamos continuar aqui o compartilhamento de tela aqui. Voltei aqui. Então, x do vértice nada mais nada menos que a média aritmética disso aqui, ó. x1 mais x2 dividido por 2. Então vai ser menos b sobre 2a. Então eu já achei o x do vértice. Para a gente determinar o y do vértice, a gente substitui na incógnita x o menos b sobre 2a nessa lei de formação da minha função. Tá certo? Então eu vou ter o quê? Que o y do vértice é o quê? AXV ao quadrado mais BXV mais C. X do vértice. O x do vértice a gente já sabe que é menos b sobre 2a. Eu troquei aqui. Aí eu cortei o a com a aqui, fiz as substituições, eu cheguei aqui, ó, que é b ao quadrado. Ó, que aqui deu b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Corta um a com a, vocês tem que tirar o mínimo, enfim, é uma confusãozinha aqui que eu vou deixar para vocês. Aí eu vou chegar aqui, b ao quadrado menos 2b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. b ao quadrado menos 2b ao quadrado é menos b ao quadrado. Então, se eu colocar um menos em evidência aqui, apareceu quem? b ao quadrado menos 4ac, que é o que a gente já conhece como discriminante, sobre 4a. Então, o y do vértice é quem? Menos discriminante sobre 4a. Então, essa fórmula aqui vocês precisam decorar para vocês usarem de cola. Quem é o vértice? Menos b sobre 2a, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos discriminante sobre 4a. Não precisa usar, você não precisa, se você tiver uma equação de segundo grau, você pode simplesmente calcular o x e substituir o x na equação, também dá certo. Dá certo. Vai estar sempre no meio? Sim, no meio das raízes. Ó. O x do vértice é sempre o ponto médio das raízes. Tá certo? Então é menos b sobre 2a. Essa fórmula aí, eu posso colocar ela em qualquer equação, né? O 2a e o 4a não muda de equação para equação, não. Não, é o a que vai mudar. O a muda da equação, né? Cada equação tem um valor de a distinto. Então, o delta também. Então, tipo, muda de acordo com o a da equação. Isso.
Você vai substituir tá, o valor de A aqui, ó. X é igual a menos B sobre 2A e o Y é menos discriminante sobre 4A. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem o que vai acontecer aqui, ó. Então, ó, dada a função y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, a gente vai encontrar os zeros dessa função aqui. Então, calculei. Discriminante é o que? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é igual a 1. X é igual a menos B, menos 3, mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Então, ó, x1 é 2 e o x2 é 1. Então, o vértice da minha equação vai ser o que, ó? Menos B sobre 2A e menos discriminante sobre 4A. Então, ó, menos B aqui. Quem é o B? Menos 3. Então, menos 3 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, eu aconselho sempre assim, você coloca separadinho, quem é A, quem é B, quem é C. E vai substituindo os valores. Menos... Mas então o 2 e o 4 são fixos. O que muda é o A. Isso, o 2 e o 4 são fixos, o que muda é o A. A fórmula tá aqui, ó. Entendi. Então, ó, o discriminante você acabou de achar que é quanto? 1. Então, troco aqui 1 sobre 4 vezes 1, que o meu A aqui na minha equação é 1, é o valor que acompanha o x ao quadrado. Resolvo aqui, ó, menos com menos dá mais, 3 sobre 2, menos 1 quarto. Então, ó, a gente tem que a minha equação é igual a 1, ela é côncava para cima. Então, com esses elementos eu consigo construir o gráfico da minha parábola, ó. Achei as raízes, 1, 2. Achei o vértice, x igual a 3 sobre 2 e menos 1 quarto. E a parábola côncava para cima. É exatamente isso que eu quero que vocês façam nas questões que eu propus para vocês. Acharem esses 3 pontos. Os zeros, o vértice e a concavidade. E vocês vão e tracem o gráfico. É Então, só quer dizer isso que vocês vão fazer. Então quer dizer que para você achar o vértice, as raízes são inúteis para achar o vértice. Oi. Então, para achar o vértice, as raízes são inúteis. Sim, é bom você usar a fórmula, né? Porque, por exemplo, pode acontecer dele não ter raiz, mas aí você continua tendo vértice. Entendeu? Que é o caso de uma função tipo essa aqui, ó. Você tá vendo meu compartilhamento de tela aqui, ó. Ela não tem raiz, mas tem vértice. Tá vendo? Então é melhor você decorar essa fórmula aqui pro vértice. Menos B sobre 2A, menos discriminante sobre 4A. Certo? Então, ó, tá aqui. Então, o quarto ponto que eu quero chegar com vocês é isso. Para a gente poder construir o gráfico de uma função, a gente utiliza a sequência. Ó. Determinamos a concavidade, ou seja, se o A for maior que zero, é côncava para cima, se o A for menor que zero, é côncava para baixo. A gente determina os zeros da função. Quando for possível, né, a gente localiza no eixo X, se possível, esses gráficos. Determina as coordenadas do vértice, localiza esses pontos, né, esse ponto, né, esse par ordenado, e une esses pontos traçando a parábola. Aí eu fiz um esqueminha do que vocês vão fazer aí pra mim, ó, exatamente igual o que vocês farão na prova pra mim. Então, dada a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 5, vamos construir seu gráfico. Primeiro ponto, a parábola é côncava para cima. Vocês vão usar exatamente essas palavras que eu estou usando aqui, ó, côncava para cima, côncava para baixo, pois A igual a 1 maior que 0. Então, se atenta a esses detalhes, igualzinho esse exemplo aqui, eu quero que vocês façam para mim. Os zeros da função são, pego essa função aqui, x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0, e faço discriminante. O b é menos 4 ao quadrado menos 4, vezes o a que é 1, vezes o c que é 5. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, 5. 16 menos 20, menos 4. Então, o discriminante é menor que 0. Então, essa parábola não tem interseção com o eixo x. Tá vendo aí, cara? Ela não intersecta o eixo x. Então, ela tem vértice, mas ela não tem interseção, não tem raiz. Então, não faz diferença essa questão da raiz com vértice, né? Nem sempre faz. Beleza, beleza. O vértice é dado por quem? Ó, x do vértice é menos b sobre 2a. Nós já fizemos a fórmula. Então, é menos 4 sobre 2. Menos com menos dá mais. 4 sobre 2,
2. Então, x do vértice é 2. Você não precisa, se você tem o x do vértice, você não precisa calcular o y do vértice usando a fórmula. Você pode pegar e substituir 2 aqui, ó, na equação. Não é quando x é igual a 2? Então tem que ver onde que o y vai ser 2. Ó. Troco lá o x por 2, também dá certo. Dá certo você fazer os dois. Tanto você fazer por menos discriminante sobre 4a, quanto você fazer essa troca aqui. Trocar o x e jogar aqui na equação. Então vai dar o quê? 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 5. 2 ao quadrado, 4. Menos 8 mais 5. 4 menos 8. Menos 4. Menos 4 mais 5, 1. Então o meu vértice é quem? 2, 1. Aí, ó, isso aqui, esse quarto ponto aqui, não precisa fazer. Mas se vocês quiserem fazer para complementar o exercício de vocês, para vocês treinarem, então podemos também determinar outros valores para x e calcular y e ligar os pontos. Então, ó, eu chutei outros valores para x. Ó, x igual a 0. Troquei aqui. O y deu 5. X igual a 1. Fiz a conta lá, deu y igual a 2. X igual a 2, y igual a 1. É o vértice, né? 3. O y deu 2. 4. O y deu 5. Fiz outros pontos aqui. Então, o gráfico da minha função, que eu quero de importante é o quê? O vértice, x igual a 2, y igual a 1, e que ela é côncava para cima. Esse, no caso, não intercepta o eixo x. É isso que vocês vão fazer para mim. Aí eu até tracei esses outros dois pontos aqui, ó, x igual a 0, y igual a 5, x igual a 1, y igual a 2, x igual a 3, y igual a 2, x igual a 4, y igual a 5. Repare bem aqui, ó, que no vértice a gente tem uma reta que a gente chama eixo de simetria. Existe um espelho. Então a mesma distância daqui até aqui é a mesma distância de um lado. Ela espelha para um lado e para o outro, tá vendo? Esse eixo aqui a gente chama de eixo de simetria. Então o que é espelhado para um lado, ó, se eu andar um para cá, ó, por exemplo, do 2 para o 1 andei 1, do 2 para o 3 andei 1. Aqui em cima continua no mesmo lugar, eles são espelhados. Professor, olha o chat aí do Gilson da falando contigo. Então, vou interromper o compartilhamento e vamos conversar agora pelo chat. Não sei se a Flávia conseguiu entrar, vou até depois olhar o WhatsApp. Gostaria de falar, vamos lá. Santos gostaria de falar. Não, olha o chat aí, o Gilson. Ah, tá, professor, mas quando A for negativo, nós não podemos ficar por menos 1 na equação para ficar positivo? Então, nesse caso, não pode, porque a gente está lidando com uma função f de x. Então, se você multiplica por menos 1, você está pegando outra função totalmente distinta. Entendeu? Então, a gente está lidando com funções. Funções não multiplicam por menos 1. Se você estiver simplesmente resolvendo a equação de segundo grau, você pode usar essa técnica aí para ficar mais fácil. Mas nesse caso específico a gente não pode fazer esse macete aí. Porque a gente tem aqui, ó, deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. A gente tem aqui, por exemplo, essa função é y igual a x ao quadrado menos 4x mais 5. Se eu multiplico por menos 1 aqui, o y também fica multiplicado por menos 1. Ficaria menos y igual a menos x ao quadrado. Entenderam a diferença? Então, como a gente está numa equação de segundo grau, nesse caso específico não pode multiplicar por menos 1. Alguém tem mais alguma dúvida? Ó, eu estou gravando aqui no OBS, né? Que tudo que a gente está fazendo aqui na tela, e eu vou compartilhar depois com vocês, que às vezes alguém não pôde vir. Mais alguma dúvida? Então, você pode explicar de novo o negócio de zero da função, que eu não entendi direito? Vamos lá. Compartilhar a tela. Novamente aqui. Então, vamos lá, o zero da função. Borrando. Então, tá aqui, ó. O zero da função é simplesmente você pegar a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 e igualar essa função a zero. Quando você está calculando o zero da função, você pode até multiplicar por menos 1, que é uma coisa espelhada com a outra, mesmo sendo côncava para cima ou para baixo. Mas não vamos fazer isso não, para não complicar a vida da gente. É simplesmente resolver a equação de segundo grau, entendeu, cara? Sim, mas aí eu encontraria o que? Eu encontraria... Você encontraria os pontos de interseção com o eixo x, tá vendo? Coordenadas. Do eixo x, ó.
Por exemplo, essa função deu 2 e 3. Então você resolveu lá a equação de segundo grau, você achou x igual a 2, y igual a 3. Então olha, a côncava para cima, passa no eixo x no 2 e no 3. Tá vendo na tela aqui, ó. No 2 e no 3. Mas eu sei qual que é o x e qual que é o y. Como é que é? Como que eu sei qual que é o x e qual é o y? Então você está calculando o x aqui, não tá? Sim. Então o zero da função, você achou x é igual a 2. Então é o x, entendeu? Pode crer. Não é a função y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Quando você resolve a equação de segundo grau, você acha valores para x. Então quando você achou os valores de x, você está igualando essa função. Você está achando coisas que estão no eixo x. E você está igualando o y a zero. Então é onde toca o eixo x. Ó, esse caso aqui, ó, a mesma coisa. Onde toca o eixo x. Esse exemplo aqui tocou no 0 e no 4. Esse outro exemplo, eu tive uma raiz só. Então deu um toque aqui só no 3. E quando às vezes não tem raiz, não toca em lugar nenhum. Essa tabela aqui, ó, é o mais importante para vocês darem uma decorada nisso aí. Ela é muito boa, essa tabela aqui. Eu gosto muito dessa tabela aqui. Ela dá um resumidão do que acontece. Então ou você tem 2x, né, quando o discriminante é maior que zero, ou você tem um x só quando o discriminante é igual a zero, ou você não tem x nenhum quando o discriminante é menor que zero. Certo? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Todo mundo? Não, senhor. Hã? Não, senhor. Mais alguém tá com alguma dúvida? Estão me vendo aí? Estamos vendo. Professor, Oi. eu não entendi muito bem como a gente vai ter que fazer o gráfico. Tipo, tem que ser igual aquele lá da... Igual aquele exemplo aqui, ó. Esse último exemplo aqui. Vamos compartilhar a tela de novo aí. Aqui, ó. Igual esse exemplo que eu te falei aqui. Então, primeiro, concavidade da parábola. Pega esse exemplo aqui e vai trocando os valores do que você tem lá, entendeu? Ó, concavidade da parábola você vai identificar. Os zeros da função você também vai identificar. Depois você identifica o vértice e depois você liga esses pontos. O quarto ponto é ligar esses pontos. Essa tabelinha eu fiz para complementar. Vocês não precisam fazer por enquanto, não. Né? Tá bom. Mas o mais importante é fazer esses 3 itens. E o quarto item é você fazer o gráfico. Então pode até fazer passo a passo. Ó. Primeiro, segundo, escreve assim na prova de vocês. Ah, entendi, professor. Obrigada. Mais alguém? Gabriel Caramês está aí. Como é que vocês foram? Vocês estão bem? Absolutamente. Estão com saudade do colégio? Eu também estou. Outro dia eu fui lá, viu? Vocês Também. lá. Muita máscara, álcool gel. Pandemia não acabou não, hein, gente? Fica em casa, hein?